tem uma coisa que tira do nossa alma a alegria da salvação. E quem fala sobre isso é Davi, no Salmo 51, onde ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É interessante que a única coisa que pode roubar da gente a alegria da salvação é o pecado. Não o pecado por acidente, porque às vezes a gente peca, e todos nós pecamos, e aí a gente se arrepende e deixa Deus tratar a nossa vida. Mas sabe o que tira a alegria da salvação? É quando teimosamente a gente continua no pecado. O Senhor já falou com você, você sabe o que deve fazer e não faz. E aí você vai achando desculpas para a sua alma. E você vai cauterizando a tua mente, endurecendo o teu coração. E aí a gente perde a percepção da presença do Espírito Santo perto de nós. É interessante isso, porque se a gente tivesse viva a percepção da presença do Espírito com a gente estaria em conflito todo segundo em que a gente está vivendo o pecado, e esse pecado que é desobediência de uma maneira assintosa. Mas para poder viver sem esse sentimento de pressão do Espírito, eu vou cauterizando a minha mente. E o que traz a alegria da salvação no nosso coração é a gente sentir a presença do Espírito, a companhia de Deus, a certeza de que Ele é por nós, que Ele está segurando a nossa mão. E quando a gente não é capaz de sentir isso, a alegria da salvação vai embora. E aí a gente começa a viver os conflitos da alma. É interessante porque Davi no Salmo 51, ele vai falar que até os ossos dele estão machucados e doendo por causa da tristeza do seu pecado. A gente vai olhar na história de Davi, ele convivendo com a sua família e não tendo coragem de disciplinar os seus filhos, porque os seus filhos sabiam que ele tinha adulterado e matado o marido da mulher com quem ele tinha adulterado. Ele não tinha autoridade como pai. E aí os conflitos da sua casa eram muito fortes e presentes, a ponto dele não poder ter paz dentro da sua casa. E a alegria da salvação foi embora. A única coisa que pode tirar a alegria da salvação do coração de alguém que já experimentou a graça de Deus é quando ele endurece o seu coração para não ouvir a voz do Espírito. E é interessante porque às vezes a gente não se imagina endurecendo o coração. Não, sou servo do Senhor. Como Pedro fez: de maneira nenhuma te negarei, se for preciso eu morro pelo Senhor. Por isso é que doeu tanto quando o galo cantou a terceira vez, e o Senhor Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante, não é? A terceira vez, tu me negarás 3 vezes.
E aí ele percebeu como ele havia endurecido o seu coração, sem querer endurecer. Na nossa vida é assim, queridos, há áreas da nossa vida que a gente endurece o coração. Às vezes Deus quer trabalhar numa área da nossa vida, a gente vai achando desculpas e mais desculpas, e a gente vai tentando trazer na nossa mente racionalizações. A gente vai dizendo, não, isso foi para aquele tempo, não, isso foi para aquele povo, não, isso não funciona hoje, não, tem alguma coisa errada, não é assim. Mas a gente perde a alegria, porque a alegria vem do Senhor. Tu és, Senhor, a nossa alegria. E quando a gente não pode sentir a presença de Deus, quando a gente não pode ouvir a voz de Deus, quando a gente não pode sentir o derramar do Espírito sobre a nossa alma, não é que Ele não esteja perto, a gente travou o nosso coração, então a gente perde a alegria. Por isso o desafio, um dos desafios desta manhã que eu queria deixar com você é esse: cuida da alegria. Cuida da alegria, de tal maneira que o pecado não possa separar você dessa bênção que é a alegria da salvação. Mas se você se restaurou, se arrependeu, e arrepender não é um sentimento, arrepender é uma mudança, é uma atitude. Na Bíblia, arrependimento significa dar meia volta, é mudar de caminho. Às vezes a gente acha que arrependimento é um sentimento. Não, na Bíblia, arrependimento é mudança, é entrega, é dizer, Senhor, vai ser do teu jeito. Pode ter certeza que a alegria da salvação vai entrar na sua alma. A alegria da salvação, quando está viva dentro de nós, ela se transforma em amor celebrante, amor que se prostra, amor que se regozija em Jesus. Olha só o que diz 1 Pedro 1, 8 e 9, diz assim: vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Que coisa tremenda, porque a alegria da salvação não é apenas uma atitude da mente, não é apenas saber e ter esperança, mas a alegria da salvação é uma experiência com Deus. É como a gente está andando nas nuvens, porque o Senhor está conosco, porque a gente pode sentir a presença dEle, porque algo tremendo de Deus está acontecendo. É interessante que Wesley, esse grande avivalista, sempre foi uma pessoa extremamente piedosa, a ponto dele estar numa universidade preparando-se para ser missionário. E ele pega um navio e vai para os Estados Unidos para ser missionário. E no meio do navio, no meio da jornada, ele vai passar por uma grande tempestade. E ele está morrendo de medo das ondas, ele está morrendo de medo de tudo. E lá nesse contexto, ele encontra um grupo de irmãos morávios, que estavam cheios de alegria, adorando a Deus. Ele olha para aquilo e diz assim: o que está acontecendo com essa gente? Porque tem essa coisa dentro deles. E ele fica tão impressionado com isso, que quando ele volta para a Inglaterra, ele começa a tentar entender o que havia acontecido. E diz a história que ele foi numa reunião de oração, e lá naquela reunião de oração ele vive uma experiência, e alguém tenta perguntar para ele assim: mas como é que foi essa experiência? O que aconteceu? E eu acho que não aconteceu nada visível, porque a única coisa que ele diz assim: eu tive uma experiência com Deus, onde parecia que ondas, lembra da experiência lá no navio?
ondas que estavam naufragando o navio, agora ele diz assim: ondas do amor de Deus passavam por cima da minha cabeça. A alegria da salvação é isso, é alguma coisa que a gente não consegue explicar. Esse texto de Pedro, ele vai usar assim, tem lá na versão antiga, inefáveis, né? Inefáveis, a palavra assim, não encontro palavras, não é dizível, eu não consigo definir a alegria que está sobre a minha alma, porque o Senhor está passando com as ondas do seu amor sobre nós. A gente tem alegria, porque o Senhor está conosco, e a gente se regozija no amor de Jesus. A história nos conta a respeito de um dos missionários aqui no Brasil, que marcaram a história dos batistas, Salomão Ginsburg. Ele era um judeu, e quando ele recebe Jesus como Salvador da sua vida, o seu pai o expulsa de casa, e do jeito tradicional judeu, não é? Existem bênçãos e maldições. Se você ler lá no Velho Testamento, você vai encontrar as bênçãos e as maldições, uma relação de bênçãos e maldições. E a bênção que está lá diz assim: olha, quando você entrar por uma porta, bendito serás. Quando você sair por uma porta, bendito serás. Quando você se deitar na cama, bendito serás. E assim vai seguindo. E aí o pai dele, quando soube que ele tinha recebido Jesus como Salvador, ele abre a porta da casa e diz: vai embora daqui, você não pode ficar aqui, você traiu a nossa fé. E aí ele começa a fazer as maldições: quando saíres por esta porta, maldito serás. Quando entrares por uma outra porta, maldito serás. Quando te deitares, maldito serás. E foi recitando todo aquele texto. E Salomão Ginsburg sai da sua casa. E quando ele sai da sua casa, algo que é inexplicável começa a acontecer com ele. E ele escreve na sua biografia dizendo: olha, aconteceu algo inacreditável. Eu comecei a sentir uma alegria e um gozo no espírito que eu nunca tinha vivido, a ponto de passar por um guarda, e esse guarda olhar para mim e dizer assim: moço, você é tão jovem e está bêbado agora. E ele não tinha bebido nada. Ele disse: estou bêbado do Espírito Santo de Deus. A alegria da salvação é algo que a gente não consegue explicar, porque somos visitados pelo Espírito, e Deus guarda a nossa alma. E Deus guarda a nossa alma até nos momentos mais duros. Eu não sei como eu me sentiria se o meu pai abrisse um dia a porta da minha casa e dissesse: quando passar por essa porta, maldito serás. Porque eu posso estar na rua e alguém me xingar ou me amaldiçoar, isso não me faz mal nenhum, porque aquela pessoa não significa nada para mim. Agora, se uma pessoa que você ama e que tem autoridade sobre você fala uma coisa dura para você, dói a alma. Mas naquela hora a alegria da salvação encheu o coração daquele homem. A alegria da salvação é essa celebração gostosa de que o Senhor está sobre nós.